Oi pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? A gente vai começar agora uma nova etapa de gravação. Eu vou começar a corrigir algumas listas de exercícios que eu coloquei para vocês aqui, até porque para o melhor entendimento de vocês, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? O professor Arilson está com muita saudade dessa turminha, mas vamos lá. Bom, aqui fala o primeiro exercício seguinte. As alternativas a seguir descrevem situações cotidianas que são explicadas de acordo com as leis de Newton. Marque a alternativa que possui a explicação errada. O cinto de segurança impede a tendência natural do nosso corpo de continuar o movimento, caso o carro seja freado inesperadamente. Essa tendência ao movimento é chamada de inércia. Então seria a letra A. Letra B. Quanto mais maciço for um objeto, mais ele resistirá ao movimento. Letra C. A terceira lei de Newton não se aplica aos lançamentos de foguete. Letra D. A segunda lei de Newton pode ser escrita como a razão entre a quantidade de movimento e o tempo. E letra E. A terceira lei de Newton afirma que ação e reação devem atuar em corpos diferentes. Sendo assim, peso e normal não compõem um par de ação e reação. Então, nesse caso aqui, a resposta errada aqui seria o que? A letra C, tá, gente? A resposta errada que ele pediu. Então, quando o lançamento de foguete se aplica sim à terceira lei de Newton, certo? Quando lança um foguete, ali liberação de gases, e esses gases façam que o corpo, o objeto, se movimenta para cima. Então há ali ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Vamos lá. Segunda, uma força horizontal de intensidade força 10 N é aplicada no bloco A de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco, B, de 4 kg. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal, sem atrito. Determine. Letra A, a aceleração do conjunto. Letra B, a intensidade da força que um bloco exerce no outro. E letra C, a intensidade da força resultante de A em B. Eu já deixei pronto aqui para até facilitar, porque o nosso tempo é um pouco curto, certo? Para facilitar nosso desenvolvimento. Bom, nesse caso aqui tem uma força empurrando esses dois blocos, certo? O bloco A vai exercer uma força no bloco B. Aqui no meio desse bloco aqui existe uma força chamada força A que exerce em B. Então nesse caso aqui seria F, que é essa força aqui, menos essa força entre os blocos, certo? Que é menos, exerce uma força contrária. Então seria menos força AB, igual a massa de A, porque a força está sendo aplicada no bloco A, certo? E igual a massa de A vezes a aceleração, certo? Nós temos que fazer um sistema para os dois blocos. Em relação ao bloco B, o bloco B, essa força aqui está empurrando o bloco B. Só tem essa força atuando aqui. Então seria força de AB igual a massa de B vezes a aceleração. Tanto você pode colocar a força BA ou AB, são forças iguais, tá? Mesma coisa. Como existe uma negativa e outra positiva, vai o que? Cancelar. Vou ficar então aqui com F de força, certo? Igual a massa de A mais massa de B, vou somar, igual a aceleração. Força eu tenho, que vale quanto? 10, vou substituir aqui. Massa de A é 6, o que lhe deu aqui no exercício. A massa de B seria o que aí? Seria 4, que lhe deu também aqui. Vezes a aceleração. Então seria aqui 10, que é a força, né? 6 mais 4, 10 vezes A.
está multiplicando, passa dividindo 1 metro por segundo ao quadrado. Então, nós achamos o valor da aceleração, que é a letra A. A letra B, a intensidade da força que o bloco exerce no outro. Então, nesse caso aqui, eu tenho que achar a intensidade que a força exerce no outro, é o F minúsculo aqui, ó. Então, seria força de AB igual a massa de B vezes a aceleração, que é esse segundo sistema aqui, certo? Massa de B é 4, que o exercício forneceu para nós, 4, vezes a aceleração que eu achei aqui, na letra A, 4 vezes 1, 4 newton. Então, é dado em newton. E a letra C, ele pediu a intensidade da força resultante, certo? Que há em E em B. Então, a força resultante aqui, certo? Seria as duas forças aí. Então, seria a força menos força entre os blocos A e B. A força é 10. A força entre os blocos A e B é 4. 10 menos 4 seria o quê? 6 newtons. Então, seria aqui, nesse caso, a força resultante, certo? Número 3, vamos lá. Seria o seguinte, ó, dois blocos de massa A, 5 kg, massa B, 3 kg, estão numa superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível. A força horizontal F tem intensidade constante igual a 4 newton. Determine a tração do fio que liga os corpos. Então, toda vez que dois corpos estão aqui ligados por um fio, esse fio aqui é chamado de tração, tá? Eu vou colocar aqui um T, nesse caso, né? T de tração. Então, aqui seria, como está puxando para a direita aqui, então seria força menos T. É uma força contrária, né? Uma força que exerce contrária. Por quê? Porque não tem uma força ajudando. Esse cabo aqui está puxando o bloco A. Então, nesse caso, é uma força de resistência. Por isso que ele é negativo. Então, seria força menos tração igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Agora, em relação ao outro bloco. Então, você tem que fazer sempre em relação aos blocos. Tração, porque está sendo puxado, igual a massa de A vezes a aceleração. Como tem uma tração negativa e outra positiva, eu corto, certo? Vou ficar com força igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. A força aqui, nesse caso, lhe deu 4 newtons. Massa de A, 5. Massa de B, 3. 5 mais 3, 8. 8 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 0,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? É só que ele pediu a tração, gente. Então, vou pegar aqui. Eu acho a tração por qualquer um dos sistemas. Tanto o sistema 1 como o sistema 2, tá? Vou pegar de baixo, que é mais fácil. Tração igual a massa de A vezes a aceleração. A massa seria 5, que é a massa de A. A aceleração eu achei aqui, ó, 0,5. 5 vezes 0,5, 2,5 newton. Então, nós achamos o valor da tração aí, certo? Vamos continuar, então. Vou trocar de folha, certo? Então, aqui vamos para a quarta pergunta da atividade suas aí. Falou o seguinte, certo? Aqui, a uma ação corresponde a uma reação de mesmo módulo à ação, porém de sentido contrário. Essa afirmação corresponde a qual lei? Marque a alternativa que anuncia. Então, nesse caso aqui, nós sabemos que a lei de ação e reação seria o que? A terceira lei o que? De Newton. Então, essa aí é a questão certa. Vamos para a 5, então, nossa última aqui. Dois blocos de massa A, 3 kg, e massa B, 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito por um plano horizontal
Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de 6 N, conforme a figura. Então, nesse caso aqui, a tensão do fio que liga os dois blocos então, é o mesmo procedimento da outra, da terceira, certo? Então, seria aqui, nesse caso, força menos tração, igual a massa de B, que é esse bloco aqui, é a massa B, vezes a aceleração. Em relação ao outro bloco agora, que está sendo puxado, tração, igual a massa de A, do bloco A, vezes a aceleração. Um negativo e outro positivo. Corta, eu cancelo, tá? Vou ficar apenas com qual? Vou ficar com força. Vai somar as duas massas. Massa de A mais massa de B igual a aceleração. A força seria 6 newton, que o exercício forneceu. Massa de A, 3. Massa de B, 1. 3 mais 1, 4. Está multiplicando, vai passar dividindo. 6 que divide por 4, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós achamos aqui a aceleração. Só que ele pediu a tração. Então, a tração é o T aqui. Vou pegar de baixo aqui, que é mais simples. Então, seria a massa de A, 3, né, que ele deu aqui. A aceleração que eu achei aqui, 1,5. 3 vezes 1,5, 4,5. Então, seria aqui, a nossa resposta seria a letra D, tá? Então, nesse caso aqui, terminamos mais uma aula de correção de física. Até mais e fique com Deus.